Mateus 6, 5 a 8, nós estaremos falando sobre oração. E semana que vem eu estarei dando continuidade ao assunto. Hoje nós vamos falar sobre o que fazer e não fazer quando orares. E semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos tratando da oração específica do Pai Nosso. É bem conhecida e vai ser edificante para a glória de Deus. Mateus 6, versículo 5 a 8. Todos acharam, queridos? Mateus 6, versículo 5 a 8. Disse assim o Senhor Jesus: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, ou seja, a sua recompensa. Mas tu, mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por mais essa leitura tão impactante, Senhor, tão importante, um texto tão, Senhor, necessário para as nossas vidas, Pai. Senhor, fala com cada um aqui nessa manhã, Pai. Inspira-nos, usa-nos, capacita-nos para a glória do Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. Queridos, eu vou tratar nessa manhã de um dos assuntos mais fáceis de ser pregado e ensinado. Um dos assuntos mais fáceis de ser pregado e ensinado em toda a Bíblia, que é a oração. Juntamente com o tema do perdão, a oração não é difícil de ser pregada. Esse tema não é difícil de ser abordado. O perdão, por exemplo, um tema muito espinhoso, mas é um tema fácil de ensinar e até de se pregar, até se ter alguém para perdoar. É fácil falar sobre perdão, é fácil ensinar, é fácil dizer, você precisa perdoar, você tem que perdoar. Agora, quando encontramos alguém a quem devemos perdoar, o assunto se torna um tanto mais complicado. A oração, da mesma maneira, é fácil de ser pregada, mas difícil de ser praticada. É fácil encontrar temas, os mais variados versículos na Bíblia sobre oração. Mas viver uma vida de oração não é simples. É batalha, é luta. Isso porque a nossa carne não gosta de orar. A nossa natureza humana não gosta de orar. E mais, o diabo detesta uma pessoa que ora e vai fazer de tudo para te impedir de orar. Mesmo com todas essas barreiras, mesmo com todos esses impedimentos e dificuldades, eu quero tratar, queridos, nessa manhã sobre esse tema tão importante para nossas vidas. Mesmo sabendo que é fácil ensinar e pregar sobre determinado tema como oração, mesmo sabendo que é fácil ensinar, mas difícil de praticar, e precisamos nos esforçar, eu quero tratar desse tema. Nesse versículo que lemos acima, o Senhor Jesus nos dá aí algumas instruções do que fazer e do que não fazer quando ou em relação à oração. Podemos ver em primeiro lugar, veja aí no versículo 5, que segundo Jesus, a oração ela é uma necessidade. Versículo 5 não disse se vocês orarem, mas quando orarem. Não é se vocês orarem, se vocês desejarem orarem, quando sentirem no coração. Não. O Senhor Jesus aqui, esse quando aqui, ele é bem sugestivo e revela o quê? Que a oração deve ser uma prática comum em nossa vida. Quando orar, ou seja, isso traz a ideia de que seria algo normal para o cristão, ou seja, a oração, assim como a respiração,
é uma necessidade. A oração, assim como a respiração, é uma necessidade. A oração move a mão de Deus. A oração é a expressão mais antiga, universal e intensa do instinto humano. Quem não ora, queridos, é como um defunto que não respira. Quem não ora está desviado ou nunca se converteu. O cristianismo, em essência, grave isso, é oração, relacionamento com Deus. Agora, o que é orar? John Bunyan tem uma definição muito linda que eu gosto. Ele diz que orar é derramar de modo sincero, consciente e amoroso o coração, a alma, diante de Deus, por meio de Jesus Cristo, no poder e com a ajuda do Espírito Santo. É uma definição linda. Ou seja, orar é buscar as coisas que Deus prometeu, ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Isso é orar. 1 Tessalonicenses 5,17, ali o apóstolo Paulo apresenta a oração como uma ordenança, como um mandamento. Quando ele diz, orai sem cessar. Porém, queridos, mais do que um mandamento, a oração é uma necessidade diária. Orar é ter um relacionamento com o Deus eterno, em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo de Deus. A segunda instrução do Senhor Jesus, aqui acerca da oração, versículo 5 ainda, é que a oração deve ser sincera. Sincera e de coração. Olha no versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam o que como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. A recompensa do hipócrita, qual será? O elogio dos homens, tapinha nas costas. Esse aí é homem de oração. Esse aí é ungido. Irmãos, os hipócritas, eles até gostam de orar, mas infelizmente não é da oração que eles gostam, nem do Deus a quem supostamente eles estão orando. Não, eles gostam que de si mesmos. E da oportunidade que a oração pública vai dar a eles de se exibirem, de se mostrarem, de dizerem que são homens de oração, que Deus nos guarde desse espírito farisaico, que tenhamos temor e tremor, com o simples fato de repente, sermos convidados aqui à frente para orar pela família, orar pelos enfermos, que isso nos crie temor, e não uma oportunidade de vanglória, de aparecer. Não, queridos. Porém, Deus abomina o quê? A oração dos hipócritas. O que é o hipócrita? O hipócrita é um ator que desempenha um papel. Ele não é sincero nem verdadeiro. Ele finge que ora, mas não ora. Ele gosta de orar em público. Para quê? Para que todos o considerem homem. Um homem ou uma mulher de oração. Uma pessoa super espiritual. Irmão, quem tem que ver ou reconhecer que somos ou não espirituais é Deus. E não os homens. Isso é o cúmulo do absurdo. Mas como o Senhor Jesus trouxe essa palavra e Ele colocou no nosso coração, nós corremos o risco. E no meio cristão, esse é o lugar mais propício a esses tipos de pecado, de desvio de algo que é tão saudável, tão necessário, mas que pode ser totalmente desvirtuado. Então, temos que ter cuidado. A oração ostentatória, ela não é endereçada a Deus, mas é feita diante dos homens para chamar o quê? A atenção dos homens e receber recompensa dos homens. Mas que recompensa mais mesquinha é essa? De só ser reconhecido como homem de Deus, como uma pessoa de oração. É algo, mas muitos gostam disso. Os fariseus da época de Jesus gostavam. Eles iam para a praça, queridos. Eles ficavam com a cara como parecendo um maracujá murcho. E todos passavam, olha aquele ali, olha como que eles são. E eles gostavam disso, desse reconhecimento humano. Agora, qual é a recompensa que os hipócritas recebem dos homens? Já disse, o simples elogio, o tapinha nas costas.
Os hipócritas, a quem Jesus se referiu nesse texto, eram os religiosos da época. Eles ficavam em lugares públicos, repetindo orações vazias e com o objetivo de serem vistos e aplaudidos por todos. Que loucura! O objetivo deles era o quê? Demonstrar uma superioridade espiritual. Demonstrar que eles eram superiores aos demais. Por quê? Porque faziam as suas rezas, as suas orações repetitivas. Aqueles religiosos não eram buscadores de Deus, mas buscadores de popularidade. Eles perverteram, queridos, a prática da devoção e a transformaram em um ato de autoexaltação. Que Deus nos guarde disso, mais uma vez eu oro. Segundo Jesus, eles receberam o quê? O que buscavam, aplauso humano. Certa feita, Spurgeon disse o seguinte, numa oração, orando, ele disse: Senhor, que eu nunca seja tão profano a ponto de orar a Ti com a intenção de obter louvores para mim mesmo. Que eu nunca seja tão profano e imoral ao ponto de orar a Ti, de estar buscando a Tua face, mas com o objetivo de que as pessoas me considerem homem de Deus só porque eu estou orando em público. Não precisamos dessas coisas. Não precisamos ser reconhecidos por ninguém, como diz o hino. Não precisamos usar belas palavras a orar, mas simplesmente rasgar o coração e falar o que sentimos a Deus, por intermédio do Senhor Jesus. Jeremias 29, versículo 12 e 13 diz o seguinte: naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Olha que promessa! Buscar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. Eu tenho para mim, queridos, que Jesus viu muita sinceridade na vida de um homem chamado Natanael, quando ele estava debaixo de uma figueira. Lá em João 1,47, ele disse o seguinte para Natanael: este é um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Natanael devia estar embaixo da figueira, derramando sua alma a Deus em oração. Ele devia estar ali com uma atitude sincera, queridos, determinada e espontânea, não fazendo um papel, encenando como um hipócrita, não. Jesus viu isso. E esse tipo de oração é prazerosa para Deus. Provérbios 15, versículo 8, diz que Deus tem prazer na oração dos justos. Deus tem prazer na oração dos justos. Deus tem prazer na tua oração, meu amado. Quando você dobra os seus joelhos com sinceridade, longe de todos, para derramar sua alma a Deus. Por mais que aparentemente o céu esteja de bronze, você não ouça nada, não veja nada, creia que Ele está ali te ouvindo. Irmãos, a sinceridade nos leva a abrir o coração para Deus, com toda a simplicidade, a fim de apresentar a Ele nossos pedidos, de maneira clara, de maneira objetiva, sem palavras ocas, palavras vazias, e muito menos com palavras artificiais e repetitivas, igual papagaio. John Stott, ele diz que o farisaísmo religioso não está morto. A acusação de hipocrisia tem sido jogada inúmeras vezes sobre nós que frequentamos as igrejas. Irmãos, é possível ir à igreja pelos mesmos motivos errados que levavam os fariseus às sinagogas. É possível vir a este lugar aqui com a motivação errada, como os fariseus faziam há 2000 anos atrás. É possível ir à igreja não para adorar a Deus, mas para obter uma reputação de piedade, de santidade. É possível nos orgulhar de nossas devoções particulares, pelos mesmos motivos errados que os fariseus da época de Jesus faziam. Que Deus tenha piedade de nós. A terceira instrução do Senhor é que a oração precisa ser preferencialmente privada. De maneira preferencial, privada. Olha no versículo 6. Instrução do Senhor. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Queridos, Jesus não estava de maneira alguma aqui condenando
a oração em público, nessa referência, ele não está aqui condenando a oração que fazemos aqui, pública, pela família, orando pelas crianças. Não está condenando essa prática. No entanto, é condenável ter uma performance de oração em público quando não se ora no secreto. É condenável aquela pessoa que ora em público 10 minutos, meia hora, para todos verem, e ela não passa 10 segundos em casa orando. Esse seria o problema mais grave. Portanto, a melhor oração é aquela que fazemos quando ninguém vê. A melhor oração é aquela que fazemos quando ninguém sabe, quando não somos notados, ninguém vê. A melhor oração é a privada e não a pública. A melhor oração é aquela que fazemos em nosso quarto, em segredo, e não aquela que fazemos em público quando todos estão vendo. Não é errado orar em público, como disse. O segredo, então, da oração é orar em secreto, como já dizia Leonardo Ravenhill. Portanto, queridos, devemos fechar a porta, não para sermos perturbados, para não sermos perturbados ou distraídos. Se tiver um localzinho, feche mesmo com trinco. Devemos fechar a porta também para fugir dos olhos humanos e ficarmos somente aos olhos de Deus, à vista de Deus. É Ele que precisa ver e ouvir a nossa oração, a nossa súplica, o nosso pedido de socorro. Um dos lugares mais sagrados e visitados em Londres, atualmente, é o pequeno quarto onde John Wesley orava. Um lugar visitadíssimo. Todos querem ir lá aonde John Wesley orava. Esse quarto tem uma pequena janela e é uma rica ilustração de alguém que verdadeiramente orava. Somente uma pequena janela, um quarto, uma porta, e ele trancava. E ali derramava a alma para Deus. E foi através desse quartinho que ele foi um instrumento poderoso usado. E até hoje é um dos homens mais respeitados na história da igreja. Até os calvinistas respeitam John Wesley, que era um arminiano. Queridos, John Wesley orava em média 2 horas por dia. Para ele, a oração era o trabalho mais importante que se devia fazer. Acordava 4 da manhã e derramava a alma a Deus até as 6. O reverendo David Young Cho, que faleceu agora em setembro, com 85 anos de idade, se eu não me engano, e ele que foi o pastor da maior igreja cristã do mundo na Coreia do Sul, uma igreja com mais de 1 milhão de membros, local, uma igreja local, não é um aglomerado de igrejas na nação toda, mas uma igreja local com 1 milhão de membros. Ele conta em um de seus livros que, certa feita, o presidente da Coreia do Sul telefonou para o seu gabinete enquanto ele orava em secreto em seu quarto. A secretária disse ao presidente que o pastor não poderia atendê-lo. O presidente retrucou com a secretária e disse que era um assunto de grande importância para a nação e que era fundamental que o reverendo David Young Cho o atendesse. E essa secretária, com muito cuidado, com muito jeito, com muita educação, disse ao chefe do executivo que ela tinha ordens expressas do pastor Paul Young Cho para não perturbá-lo enquanto estava orando. E o pastor chegou a dizer: olha, mesmo que seja o presidente da república que me procure, não me interrompa. No final do dia, o presidente conseguiu finalmente falar com o pastor David Young Cho. E ele reclamou com o pastor por que ele não foi atendido. E sabe qual foi a resposta do pastor David Young Cho? Ele disse assim: meu querido presidente, eu não tinha como falar com o senhor porque eu estava em audiência com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Determinação, queridos. Prioridade. E eu estou pregando para mim. E ele disse mais: eu estava conversando com o soberano do universo, o Senhor Jesus Cristo. Amados, a oração é para o crente o que o capital é para um homem de negócios. A oração é para o crente o que o dinheiro é para um homem de negócios.
O apóstolo Paulo, ele era incansável na oração. Ele passou por momentos difíceis, ele passou fome. O apóstolo Paulo foi preso, foi chamado de tagarela lá em Atenas, foi desprezado na igreja de Corinto. Ele foi abandonado em sua segunda prisão em Roma. Todos me abandonaram, dizia ele. Expressou isso, desabafou. Mas em meio a tantas lutas e provações, o que sustentava a vida desse homem era a sua vida de oração. Como já disse lá em 1 Tessalonicenses 5:17, ele ordenou à igreja: orai sem cessar. Ele ensinou o que viveu e praticou, porque se você ler toda a história de Paulo, você vai ver que ele orava na prisão, na beira dos rios, da praia, ele orava na igreja, ele orava nas casas, ele orava em público, orava em privado. Enfim, a força do apóstolo Paulo não vinha do pensamento positivo e nem da autoajuda. A força do apóstolo Paulo vinha do alto, vinha do céu, vinha de Deus, não vinha de dentro de si mesmo, mas vinha de cima, queridos. Ele dependia do Senhor. A força do apóstolo Paulo não vinha da sua inteligência, apesar que ele era muito inteligente, mas a força principal, a força motora, vinha da sua vida de oração. A força e a fé dos gigantes de Deus do passado vieram também da oração perseverante, e não só perseverante, mas oração privada. Charles Simeon, por exemplo, orava diariamente das 4 às 8 da manhã. Misericórdia. 4 da manhã até 8. 4 horas orando, buscando a Deus. Algumas vezes a história diz que ele passava a noite inteira em oração. Aí tem gente que fala assim, não tinha o que fazer, né? Não trabalhava. Não, mas ele considerava isso um trabalho. É a questão de prioridade. Lutero, o grande reformador alemão, disse certa feita que se deixasse de orar 2 horas por dia, o diabo teria vitória sobre ele o dia inteiro. Por isso ele tinha que orar mais do que trabalhar. Disse mais ele, tem tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar de 2 a 3 horas diariamente em oração. Sabe qual era o lema de Martinho Lutero? Aquele que orou bem, estudou bem. Aquele que orou bem, estudou bem. Sendo assim, amados, precisamos orar mais, buscar mais a presença de Deus. Precisamos clamar e não reclamar. Precisamos interceder mais pelos outros, ao invés de nos intrometer na vida dos outros, em nome de Jesus. Minha irmã, em vez de reclamar constantemente do seu marido, ore mais pelo seu marido. Meu querido irmão, em vez de ficar reclamando da tua esposa, ore mais por sua esposa. Pai e mãe, em vez de vocês viverem reclamando de seus filhos, orem mais por seus filhos. E mais, fale menos de Deus para eles e fale mais deles para Deus. Isso é fundamental. Em Lucas 18, versículo 1, Jesus contou a seus discípulos uma parábola mostrando a necessidade que eles deviam ter de orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, precisamos orar sempre e não de vez em quando. Orar sempre e não de vez em quando. Orar perseverantemente e não esporadicamente. Queridos, a oração faz por nós aquilo que os nossos braços são incapazes de fazer. A oração faz pelos outros o que também somos incapazes de fazer. Tiago 5,17 diz que Elias era um homem como nós, sujeito que às mesmas paixões e sentimentos. Mas ele orou. Homem como nós. Na Bíblia Almeida século 21, diz assim, Elias era humano e frágil como nós. Revista e atualizada interlinear diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Na King James diz assim, Elias era uma pessoa frágil como nós. Eu acho lindo isso. Essa referência é linda. O texto não diz que Elias era superior a nós. Não diz que ele era mais santo do que nós. O texto não diz que Elias era mais espiritual do que nós.
Queridos, tenham em mente isso. Elias não era um super-homem, mas um simples homem como nós, que orou. Ele era uma pessoa comum, que enfrentou desafios os mais terríveis e tremendos, assim como nós enfrentamos desafios diários. Isaltino Gomes diz que muitas vezes nós olhamos para os grandes vultos da Bíblia e estabelecemos entre nós e eles uma distância tão grande que pensamos que nunca poderemos ser úteis como eles foram. Olhamos a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, mas não tem como ser como esses homens. Então, queridos, apesar de ser um homem semelhante a nós, a Bíblia diz que Elias orou. Leonardo Ravenhill diz que orar é tudo que uma pessoa pode fazer para Deus e para a humanidade. Orar é tudo que uma pessoa possa fazer para Deus e para a humanidade. Queridos, a oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós, e ele orou e ficou 3 anos e meio sem chover. Um simples homem, não um grande homem, um super-homem. Por meio da oração, o mar vermelho se abriu. Por meio da oração, a chuva foi retida e o maná do céu caiu. Por meio da oração, paralíticos voltaram a andar. Por meio da oração, cegos voltaram a enxergar. Leprosos foram curados. Por meio da oração, mortos ressuscitaram para a glória de Deus. E mais, queridos, por meio da oração, nós somos recompensados por Deus. Há uma recompensa pública de Deus. Jesus disse o quê? O Pai vê em secreto e recompensa em secreto. Não, o Pai recompensa publicamente. A recompensa aqui não é material. A recompensa aqui da oração não é simplesmente ser ouvido ou ter recebido algo de Deus. A recompensa maior, queridos, é ter a presença de Deus na nossa vida diariamente. Essa é a recompensa da oração. Quando oramos com a motivação certa, quando oramos da maneira certa e com a predisposição certa, recebemos mais e mais da presença do Deus Trino em nossas vidas. Quarto, a oração não pode ser e não deve ser repetitiva. Mateus 6, versículos 7 e 8, acompanha comigo. E quando orares ou orardes, não useis de vãs repetições ou repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece do que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Então, orar, é o óbvio, não é rezar. Quem ora não reza. Orar não é repetir a mesma ladainha, todo dia, toda hora. Se nós, seres humanos, não gostamos de ladainha, imagine Deus. Orar não é ser como um papagaio, que fica repetindo frases sem saber o que está dizendo. O Senhor condena então, queridos, plena e cabalmente a oração vazia, a oração repetitiva, verborrágica e supersticiosa. Sendo assim, não seja um papagaio. Não seja um papagaio. Vãs repetições no grego fala de tagarelice, conversa tola, repetição vazia. E no português clássico seria blá, blá, blá. Ficar sempre... Porém, isso não quer dizer que você não possa fazer sempre o mesmo pedido a Deus. Não é isso. Você pode repetir aquilo que você deseja, anseia. Tanto Jesus como o apóstolo Paulo, eles repetiram a mesma oração algumas vezes. Jesus pediu ao Pai por 3 vezes que, se fosse possível, o cálice fosse afastado dele. E o cálice ali, nesse contexto, não era a sua morte, porque ele sabia que ia morrer. Mas o cálice ali seria a separação momentânea do Pai com o Filho, por causa dos nossos pecados que seriam lançados sobre ele. O apóstolo Paulo também pediu por 3 vezes que o espinho da sua carne fosse o que? Removido. Mas qual foi a resposta de Deus para ele?
a minha graça te basta. Ele repetiu orações. O Senhor Jesus também repetiu, mas tinha um objetivo. Não era essa reza rotineira, repetitiva. Sendo assim, o pedido torna-se vã repetição quando as palavras não refletem um desejo sincero de buscar o quê? A vontade plena de Deus. A prática de recitar orações memorizadas pode se tornar em vã repetição. Porque tem gente que às vezes até escreve oração, lê oração. Tem igrejas que estimulam isso. Existe um livro de oração em que as pessoas recitam orações, às vezes até de santos do passado. Quando na verdade a oração teria que ser algo espontâneo do teu coração, uma conversa com o Pai. Imagina você chegar para o teu pai, né, um filho chegar para você com um negócio escrito assim e ficar falando com você, lendo. Que conversa é esse? Que diálogo é esse? Seria constrangedor. E muitos fazem isso com Deus. Então, a prática de recitar orações memorizadas pode se transformar em vã repetição. Não precisamos, queridos, desse tipo de coisa. A oração tem que ser o quê? Espontânea. A oração tem que ser o quê? De coração. Tem que ser o quê? Sincera. Até porque a oração não é medida pelo tempo que gastamos, mas com a sinceridade e a transparência com que oramos. Spurgeon já dizia que 1 segundo de oração é mais eficiente do que 1 ano de murmuração e que nossas orações são medidas pela sinceridade e não pela duração e nem pela quantidade de tempo que estamos orando. Você pode orar em qualquer lugar e graças a Deus por isso. Um regime desse aí, opressor, pode prender uma pessoa dentro de uma cadeia, mas não pode impedi-la de orar a Deus. Pode calar a boca, botar um esparadrapo, mas não pode impedir dela pensar em orar a Deus em pensamento. Isso é maravilhoso. Então, queridos, é possível orar por 2 horas e não ser ouvido por Deus, ao mesmo tempo que é possível fazer uma oração curta que toque o coração do Pai. Não estou fazendo apologia a orações curtas, relâmpagos, mas a intensidade, o peso de oração não é medida pela quantidade, mas pela qualidade. Lembra de Ana, quando ela estava orando, ela só balbuciava algumas palavras diante de Deus. E o sacerdote ali pensou que ela estava bêbada. Estava doidinha da Silva, cheia de álcool na cabeça. No entanto, ela estava orando baixinho, só para Deus ouvir. E ela pediu a Deus um filho. E Deus ouviu sua oração. E deu a Ana mais do que um filho, queridos. Deu a Ana um filho que foi sacerdote. Um filho que foi juiz e conselheiro de reis. E ela estava orando baixinho, em segredo. O sacerdote pensando que ela estava embriagada. Então, Ana não estava no templo fazendo uma reza, mas dialogando com o Todo-Poderoso, com o Criador dos céus e da terra. Até porque a oração é uma conversa íntima com o Pai. Na oração é deleitar-se em Deus, mais do que rogar pelas bênçãos de Deus. Concluindo, Deus é melhor do que suas bênçãos. O texto diz, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Deus sabe do que você precisa. Então, pastor, para que orar se Deus sabe? Deus determinou que a oração é um meio de se chegar a Ele e dele atender. Até porque é muito gostoso quando você ora especificamente e você vê a resposta dessa oração. Não é? Isso fortalece a nossa fé. Então, ore mais, busque mais, ore da maneira certa para a glória de Deus. Não use de vãs repetições. Você não é um rezador. Você é alguém que ora, que conversa com Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Conversando mais uma vez com o Pai, nesses momentos e nesses dias que precedem um ano novo, um ano cheio de expectativas, cheio de mudanças, e com certeza o Senhor continuará conosco, venha o que vier. Nós temos que intensificar mais a nossa vida de oração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Te louvamos, Senhor, por esse texto tão